Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Tererecast. Eu ia falar aqui o primeiro podcast da Fronteira. Agora não é mais o único, galera. Vocês vão descobrir o porquê. Estamos aqui com um concorrente e, infelizmente, nós entregamos o taco agora há pouco. Infelizmente, não vai dar pra acertar matar um ele. concorrente hoje. Porque assim, como que você faz com concorrência, Baís? Rapaz, esqueci minha faca hoje. Putz, vou ter que ir embora, viu, mano? Mas isso aí, Brincadeira, galera. Estamos aqui hoje com um cara muito especial, colega agora de trabalho também aqui, né? Mais um podcast pra somar aqui na nossa fronteira. Quem é ele, Baís? Antes de apresentá-lo, já se inscreve no canal aí, segue a gente lá no Instagram e assina a sineta aí pra você ser notificado de todos os vídeos, tá, galera? E hoje estamos com a presença ilustre do João aqui do Fronteira em Foco. Fala, galera, beleza? E aí, Fala, meu irmão, João. tudo bem com você, cara? Tudo ótimo, obrigado pelo convite aí de vocês. isso. Eu fiquei muito feliz porque a gente sente as pessoas que querem nos ajudar no início. Eu acho que o convite de vocês assim eu senti com o coração bem alegre, de verdade. Pô, cara, que massa, que legal. Quando a Ana me falou, posso falar o nome dela aí? Pode, Tranquilo? pode. A Ana é nossa Vontade. brother já. Quando a Ana Ojeda falou pra mim assim que vocês gostariam de ter uma conversa, eu fiquei feliz, de verdade, porque é ruim você entrar no mercado já com algum conflito, alguma coisa assim, e eu percebi que vocês são livres assim dessa vaidade. Obrigado mesmo pelo convite. Ok, isso a gente agradece você ter aceitado o convite, cara. É muito importante ter outras pessoas do mesmo nicho, porque a gente pode debater, né? Daqui pra frente a gente pode ter uma conversa, criar projetos sobre o podcast, pela cidade, para a cidade, que é o nosso objetivo. Levar Ponta Porã não só com notícias ruins, que a gente sabe que tem, mas levar notícias boas, notícias que possam acrescentar o empreendedorismo, a nossa cultura. E você é um cara que traz muito isso. Então, por isso, quando a gente conversou e viu que você também ia abrir um podcast aqui, eu comecei a falar, cara, é um cara perfeito pra gente debater sobre esses assuntos aqui na cidade. Com certeza. Então, agradeço novamente aí você ter aceitado o nosso convite. Valeu mesmo. Perfeito? Mas vamos lá, cara. Abre aí as conversas e vamos pra frente. Vamos lá, João, mas conta aí pra gente como que foi, como que veio essa ideia pra você criar um podcast, cara? Você já tinha ali, você comentou muita coisa em off aqui, porque a galera, se ela ficar assinar nosso close friend, tô brincando, não vai ter acesso. Ou não, né? Não vai ter acesso. Não vai ter acesso ao bastidores. Quem sabe? Vai querer. Vamos deixar aqui uma enquete. Vamos, vocês querem um close friend só com os bastidores? Vamos deixar uma enquetezinha? Vamos deixar aqui. Beleza, então vai sair na enquete lá no Instagram, fechou? É isso aí. Meu, assim, eu já tinha um projeto, né? Porque a página que eu trabalho lá vem já dando um número legal. Porém, eu queria trazer essas histórias que nós contamos em posts também para dentro de um audiovisual. Para que as pessoas vejam o rosto, sintam a energia das pessoas e não só eu contando em texto. Eu acho que você conversando com as pessoas dá um resultado legal. E as pessoas sentem mais aquilo que a gente já vem transmitindo através de textos. Sim. E a ideia veio à tona, veio de encontro com os interesses de outras pessoas que também tinham esse desejo. E aí me convidaram pra gente fazer algo em grupo. Eu falei, bora, não tem por que não. São pessoas assim que eu já conheço há algum tempo e que estavam com a ideia, estavam animado, tinha a estrutura assim que montou e falou assim, tá aqui. Vamos trabalhar juntos. Falei, beleza, bora. Aceito o desafio. E é isso. Assim surgiu a ideia do podcast, né? Que massa. E essa estrutura a gente viu, pra quem não acompanhou ainda, você já tem Instagram lá do podcast? Ainda não. Não. Nós Como não que é o nome do temos podcast? Vai ser Aos Papo. Aos Papos. Isso. Legal. A gente que acompanhou ali, né, vendo o vídeo de prévia ali, muito legal. Bem feito. A gente viu que é uma estrutura muito legal, muito bonita, muito bacana, principalmente para nossa cidade. Porque, querendo ou não, a nossa cidade ela tem ainda um déficit de um empreendedorismo digital em si. Com Lógico, certeza. tem páginas grandes igual a sua, só que ainda é menor, né? Em comparação às cidades maiores, a capitais. A gente até costuma conversar aqui que tem uma diferença de anos do que vem lá de fora para o que vem no Brasil. Aí quando chega no Brasil, nas capitais, demora mais alguns anos para chegar no interior, né? E a gente até brinca que o nosso projeto mesmo aqui para a cidade é tentar diminuir esse período. Tentar trazer o de fora, o melhor de fora para cá, para o interior logo de vez. Né? E vendo, por exemplo, páginas como a sua, como da própria Ana,
a gente vê que tem uma coisa diferente, né? Que é uma pegada legal, é uma pegada que tem uma estratégia por trás, lógico, Com certeza. mas que mostra a transparência de vocês, sendo vocês mesmo. A Ana, né? A gente olha ali pra ela, a gente vê a Ana. Não tem um personagem por trás, né? Com certeza. E você contando as histórias através dos textos das pessoas aqui de Ponta Porã, dos empreendedores, cara, isso é muito bacana. E você trazer pro audiovisual é muito melhor, porque como você disse, você traz o sentimento, né? A tonalidade da voz, como a pessoa conta aquela história, isso aí tem, tipo, sei lá, você pode até falar melhor pelas pessoas que você já teve contato, né? Como que você se sente mostrando essas histórias para as pessoas? O que você já presenciou de tão legal assim, com uma história contada no seu Instagram, por exemplo? Cara, uma história legal, assim, que realmente, assim, me afetou de uma maneira, assim, negativa, inicialmente, porque a gente fica com uma empatia com as pessoas, né? E depois a gente pensa, pô, o que eu posso fazer por essa pessoa? Aí vem as ideias, né? Vem pessoas querendo ajudar, a gente vê os comentários de pessoas falando, pô, faz uma vaquinha, alguma coisa assim. Aí a gente começa, faz um grupo e já ajudamos algumas pessoas. Eu tento manter isso o menos, né, menos barulho possível, porém, acontece que, como a gente tem ali os seguidores, eles querem saber o que está acontecendo, eu tento expor menos. Foi a história daquele menino que estava vendendo bilhete no Paraguai e foi roubado. Na verdade, ele foi enganado com uma nota falsa de R$50, né? Sim. Aquilo lá deu uma repercussão legal, algumas pessoas se juntaram, fizemos um grupo e eles ajudaram. Eu estava fora, porém, eu estava de férias, né? Agora em dezembro, mas de lá eu consegui ajudar da minha forma, é o que eu falo. Às vezes eu não tenho dinheiro para ajudar, mas eu tenho pessoas, então é os contatos, né? Sim. Que estão dispostas a fazer assim, pô, não, vamos se juntar, não sei o quê. Cara, foi legal, foi uma experiência boa. Aí tinha uma menina que estava aqui na cidade, ela correu atrás de tudo e entregou. Ou seja, eu só ajudo com o que eu posso, que é a informação. Sim. Mostro o que tem que ser mostrado e vem pessoas falando, não, vamos ajudar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e vão dando as coisas e fechou. É isso, cara, a gente gosta, assim, de fazer pelas pessoas o que eu gostaria que fizesse um dia por mim. Se eu tivesse numa situação ruim, cara, não tem problema em pedir ajuda. Eu falo isso pra todo mundo. Eu sou um cara assim que corro muito atrás corro atrás mesmo, sabe? Não é fácil. Você ser empreendedor, você ter outros afazeres. Mas, é legal porque nem sempre é pelo dinheiro, tá ligado? Nem sempre é ganho. Você tem que fazer um pouco pra se sentir bem também. E uma vez, cara, uma mulher, assim, que eu tenho esse costume de me benzer e tudo mais, né? Uma carismática, ela falou pra mim, cara, usa teu trabalho a favor pra você se sentir bem. Porque eu tava com umas energias baixas, energia negativa. Ela falou assim, ó, se você usar seu trabalho pra ajudar pessoas, você vai conseguir ter aquilo que as pessoas chamam de sucesso. E você fala assim, eu sou uma pessoa de sucesso, mas é pra mim, não preciso falar pra ninguém que eu sou. É um negócio, um sentimento que você tem que ter. Tô fazendo aquilo e acabou. E é isso, o Fronteira em Foco veio... Ops. Não, pode falar. Tranquilo? Pode. O Fronteira em Foco ele veio com esse espírito, entendeu? Tem um cara que trabalha comigo, que é um cara excepcional, que é o Clóvis Segovia. Tem um coração muito bom, é um dos Conheço corações... meu amigo, ele. Conhece ele? Conheço meu brother. Meu brother, um abraço aí. Cara, o Segovia ele tem um dos corações mais incríveis, mais de criança que eu já vi na vida. E eu via que ele fazia freelance para alguns sites e tal, mas ele não estava feliz. E aí quando eu falei da ideia do Fronteira em Foco, ele falou, não, eu mostro minha cara, porque eu não queria, eu era meio tímido na época, eu sempre trabalhei com digital, trabalhei fazendo imagem de pessoas, mas a minha cara eu nunca gostei de dar tapa. Sim. Mas... Isso era o social media, né? Que era social media. Gerador de conteúdo, então o cara que pensava assim na parte estratégica. E o Segovia foi dando a cara, que ele gostava, ele foi fazendo live. Na época o saudoso Farid Afif deu oportunidade para a gente fazer umas entrevistas lá, na empresa dele, né, lá no café que ele tinha ali na Marechal.
nós começamos a meter ficha nisso aí. E aí, tipo assim, no início, a ideia não era patrocinador, a gente queria informação realmente. Então, começamos na pandemia, um período que todo mundo estava em casa, e eu tinha algumas informações referentes à pandemia que as pessoas queriam saber, eu já tinha um Instagram lá de 2.000 seguidores, e eu comecei apenas a alimentar a página. Entendi. Alimentava todo dia, não deixava sem conteúdo, então todo dia a minha meta era, até domingo. Domingo a gente estava em casa, aquele período de isolamento social, né, que a gente estava restrito a tudo. Falei, cara, eu vou fazer um frango, filmar minha mãe fazendo um frango dela e tal, e começou. E aí foi crescendo, cada dia foi vindo mais seguidores e a gente chegou num patamar que não é ainda o que a gente quer, mas, cara, já é uma coisa legal, a gente consegue ter uns números legais. No último mês nós batemos 1.900.000 acessos no Instagram. De pessoas, pode ser, às vezes é uma pessoa que acessou 10 vezes, 20 vezes, mas está contabilizado. E é isso. Mas, assim, e o Fronteira em Foco começou nessa pegada. Tinha muita gente que estava sendo afetado pela pandemia diretamente, né? Com certeza, né, cara? Bastante. Bastante pessoas. E algumas pessoas começaram a empreender e algumas outras figuras públicas que a gente já conhecia, como os pipoqueiros aí da cidade, pessoas que vendiam salgado no parque. A gente começou a mostrar essa galera. E aí eu acho que isso que foi criando a empatia. A empatia do pessoal com as histórias que a gente contava, através de textos e imagem. E aí veio a ferramenta do Reels, a gente começou a fazer algumas coisas no Reels ali e começou a viralizar. E é isso, cara. Nós começamos dessa maneira e acho que eu ainda até me perdi aqui. O podcast a gente vai, cara, vai e volta. Daqui a pouco a gente tá contando uma história da... Daqui a pouco a gente tá contando a história, sei lá. Tá falando do Monark aqui. Começar a falar isso aí, daqui a pouco a gente vai ser cancelado. Deixa abaixo. Cara, que legal. Mas qual que é a sua formação aí pra galera saber? Eu sou publicitário por formação, formei em 2014 na Unigran, aqui em Dourados, e voltava todos os dias. Então, de 2010 até 2014, meu corre era esse. Todo dia, cara, pesado. Inicialmente eu trabalhava numa loja de importados do Paraguai, trabalhava das 8 às 4 da tarde direto, tinha meia hora de almoço. E aí, 4 horas eu saía, pegava minha moto, que era o que dava só para pagar a parcela da moto e pagar a minha faculdade e o ônibus. Aí sobrava, sei lá, uns R$70 para mim. Aí eu fazia esse corre, bicho. Saía de lá, pegava o ônibus, ia para Dourados, voltava de Dourados. Ia para Dourados, voltava de Dourados. 2012 deu um rolo assim de eu ter saído da loja. E aí eu falei, vou dar um tempo. Vou me estruturar financeiramente. 2013 voltei, 2014 formei. Aí de lá para cá venho trabalhando com redes sociais, porque foi uma coisa que foi crescendo. Bastante. Quando eu saí da faculdade, as redes sociais não tinham teorias, era difícil achar tudo praticamente. Até para o meu TCC, a gente teve que buscar a bibliografia de pessoas de fora. Então, em inglês, não tinha praticamente nada em português. E as redes sociais foram crescendo e hoje se tornou isso, né? Mas de lá para cá eu tenho trabalhado com páginas, marketing político, dando assessoria de imagem, trabalhando em gestão de crise, dá uma crise lá em algum lugar, a pessoa me liga, eu monto uma estratégia e mando. Que legal, cara. Entendeu? Então, crise geralmente na área política. E como que foi? De onde que veio esse teu gosto por publicidade, assim, esse estudo completo, né? Eu tinha vontade na época de 2 cursos. Eu sempre quis alguma coisa na área de criação, que eu sou muito emocional, então minha cabeça ela voa assim, sabe? E aí eu falei, vou estudar publicidade, mas eu queria ter passado também no vestibular para arquitetura. Só que aí eu passei e não tinha dinheiro para pagar arquitetura, porque como eu pagava minha faculdade, o que dava para me estudar publicidade. Na época era um valor razoavelmente baixo. Falei, não, vou fazer isso aí. Fiz as minhas contas, é aí que eu vou começar. E eu fiz, me apaixonei pela área. Muitos profissionais lá de Dourados me apoiaram muito, assim, como mestres, como instrutores. As pessoas que falavam assim, não, cara, faz assim. Eu trabalhava no marketing de uma loja de importados, tinha um problema, corria à noite para perguntar para o professor meu. Então, fazia esse jogo para poder entrar no mercado. E assim eu fui entrando. Você pegava a teoria e já colocava na prática. Na prática. Isso que... Era muito legal, assim.
hoje eu olho para trás e eu falo, cara, que bacana que foi. Porque na época eu ficava, nossa, tenso, bicho, como que eu vou resolver isso? O que eu vou pensar ali? Mas hoje eu vejo que, assim, foi uma parte da minha história que me ajudou muito a crescer como estudante, né, como universitário. Isso eu vejo que hoje eu olho para trás e falo, cara, obrigado por ter acontecido dessa forma, né? Deixa eu te perguntar, o nosso querido Raul Medeiros Design aqui, né? Estamos aqui com publicidade para ele. Um abraço, Raul, e para quem quiser contratar, né? Entre em contato lá, Raul Medeiros DG, nosso designer oficial agora do Instagram. E o Raul falou que ele começou a faculdade de design, né? Só que é uma defasagem no aprendizado ali, no conteúdo, que assim, se ele estudando por fora, ele aprendeu muito mais, ele conseguiu muito mais elementos para transformar a criatividade dele aqui em um trabalho, né, para entregar como serviço, que era surreal. Na tua faculdade, você sentiu isso também? Você aprendia alguma coisa, mas por fora você estava vendo que era outra vibe? Tem esse tipo de referência, né? Tem, com certeza. A teoria e a prática, elas às vezes fogem um pouco da academia, né? Tipo, você tá ali, e principalmente na minha época que eu comecei, era publicidade e marketing o nome do curso. Não era ainda publicidade e propaganda. Mudou no meu último ano. Então, o que eu percebi? Eu fiquei um pouco descontente, mas eu sou um cara que busca procurar as lógicas das coisas. Então, eu fui procurar publicidade e marketing, ia me ensinar teorias, ia me ensinar a parte administrativa. Eu tinha que saber como montar uma campanha, como fazer um planejamento, entender todas as ramificações para poder entender que aquela faculdade estava me preparando para a parte gerencial. A parte técnica você busca com realmente os profissionais, como o Raul Medeiros, que é um design, você vai buscar ele para fazer design. Você vai montar um plano estratégico para o seu cliente, aí você vai fazer o planejamento de marketing dele, você vai saber que você vai precisar de um profissional de vídeo, um profissional de rádio, um profissional de design, um social media hoje, que na época não tinha essa profissão, ela foi crescendo depois de 2014. E é isso, a faculdade ela realmente te ensina a parte gerencial, você tem que saber tudo. Te ensina as bases ali, né? Te ensina a base, porque eu acho que a base do marketing ali não muda, né? Se você pegar ali o marketing há, sei lá, 100, 150 anos, pelo menos que eu sei assim, superficialmente, né? Não mudou, né? Se você pegar hoje e transportar para o dia de hoje, teve praticamente uma nova roupagem, né? Logicamente que não dá para você falar em redes sociais em 100 anos atrás, mas a base ali continua a mesma ainda, né? Você lembra de caras grandes assim, né? Sei lá, Dale Carnegie, próprio Napoleão Hill. Os princípios que eles utilizavam naquela época são os mesmos princípios de hoje, mas igual você falou, né? Com uma nova roupagem. Né? Exato. As ferramentas evoluíram, né? A comunicação de 1000 anos atrás para agora, a gente vê que em 10 anos a comunicação ela está avançando muito mais rápido e a gente pode perceber que tudo mudou com as redes sociais, realmente. Você percebe que a maneira de se comunicar mudou. Marcas interagindo com televisão, que antigamente televisão, você via grandes emissoras como a Rede Globo, que ela não se adequava à rede social porque queria competir. Até o próprio Big Brother, que está no ar agora, eles começaram a trazer influenciadores. Por quê? Porque a força da internet ela é assim imbatível. Então eles estão se aproveitando disso para conseguir crescer. E conseguiram. Você vê os números de patrocínio que eles conseguem, como eles faturam hoje, e cada edição eles estão faturando mais do que edições anteriores, por causa dessa galera que vem do digital, que crescem no digital e tudo mais. Então você percebe que a comunicação ela tem evoluído assim rápido. Você vê, assim, por exemplo, grandes publicitários brasileiros que faziam comerciais que eram direto para a TV, que é onde tem umas teorias que falam que eles injetavam informação na gente e a gente só absorvia, a gente não tinha tempo de rebater. Não era um diálogo. Hoje as marcas fazem um diálogo, elas jogam informação, você tem o poder de ir lá na página deles no Instagram, no Facebook, virou um saque. Você pode xingar, xingar daquela maneira. Pô, meu produto tá... Hoje tem feedback, né? Com certeza. Então, meu produto veio estragado.
A marca tá fazendo propaganda, pô, ela tem que se adequar. Isso é muito massa, cara, porque você já experimentou xingar os Correios pelo Twitter? Os caras resolvem na hora o seu problema. Hora, né, cara? É incrível isso. Então tem esse saque online. É um saque online pra mim, entendeu? Você vai lá, você reclama, pô, se o cara não resolver o teu problema, você tá ferrado. Pois é. Vai virar um gerenciamento de crise, você vai ter que gastar mais. Então a rede social, você vê que eles interagem hoje quando uma concorrente faz algo, vai a empresa concorrente fala algo para eles, eles começam um diálogo entre si e vira assunto, vira notícia. Então Não, você já viu aquela teoria da geladeira da Coca e da Pepsi? Já viram essa? Não. Que é assim, tinha uma mercearia ou uma loja assim, e quando você chegava no local, tinha uma geladeira só da Coca-Cola. Quando as pessoas chegavam lá, eles fizeram uma média que vendia 100 latas por, não lembro se é por dia ou por mês, mas vou contar a base para vocês entenderem. Vendia 100 latas. Aí eles pegaram e colocaram uma outra geladeira, da Pepsi. O que vocês pensaram? Vai dividir, vamos comprar 50 da Coca, 50 da Pepsi. Duplicou o número de vendas de latas, tanto de uma quanto da outra. Enquanto vendia 100 anteriormente, começou a vender 200 de cada. Aí as pessoas falaram, mas como? Que lógica é isso? Eles não iam concorrer e dividir? Aí ele explica. Na verdade, quando só tinha a geladeira da Coca, você tinha duas escolhas. Comprar ou não comprar. Quando você tem duas opções ali, o que você tem? Você tem outras duas escolhas. Qual eu vou comprar? A Coca ou a Pepsi? Então você já não tem mais aquela de não comprar. Então até a concorrência para isso, né, essa comunicação entre concorrentes ajuda o crescimento de ambas, né? Isso que, cara, isso é perfeito, é perfeito. E são duas marcas que trabalham um brand incrível, assim, né? Então, os apaixonados por Coca são apaixonados por Coca. E os apaixonados por Pepsi são apaixonados por Pepsi. Exato. É a marca, o sabor, é tudo. Então não tem assim, praticamente... A Coca conseguiu mudar a cor do Papai Noel, velho. Olha que doido isso. Na verdade, foi ela que inseriu, né? É, o Papai cara, Noel. olha isso. Ela inseriu, não existia Papai Noel no Natal. Então, marketing lá atrás, da época que eu nem pensava em nascer ainda. Isso é apaixonante, não é legal, cara? É Apaixonante, muito legal, né? é apaixonante. Essas datas sazonais, assim, muitas datas sazonais foram criadas para resolver problemas, como, por exemplo, Dia dos Namorados. Foi criado pelo Washington Oliveto para resolver um problema de uma empresa. Conta essa história aí, cara. Conta aí, é legal. O Washington Oliveto, ele criou o Dia dos Namorados para poder resolver um problema de uma empresa que não estava conseguindo vender durante a época dos Dias dos Namorados. E tá aí hoje. Hoje nós vemos assim, é uma data que as empresas lucram. Chocolate, bombom, perfume, roupa, todos lucram. Então resolveu um problema. A publicidade tem esse poder, né? Então você tem que pensar, é muito mais sobre planejar e você criar soluções do que só mostrar marcas. Criar soluções, na verdade, resolver problemas. Realmente, se você olhar no calendário ali, as datas de maior relevância são todas estratégicas, né? Todas. Não, inclusive, assim, não é nada contra a religião, pelo amor de Deus, gente. Só tô dando um exemplo. É igual o Natal, assim, né, cara? Natal, assim, dia 25. Né? Ele foi criado por um propósito também comercial. Sim. Né? Mas aí é uma estratégia, querendo ou não, que, tipo, como que eu posso dizer? Aproxima, claro, a religião, mas também tem uma parte comercial em si. Então todas essas datas, assim, elas são estratégicas, né? Com certeza. É importante, eu acho que o Natal, assim, ele cria um sentimento para quem é de religião. Ele cria vendas para quem é do consumo. Então ele cria muito mais assim do que... É uma data criada estrategicamente, beleza, mas tem as suas vertentes, né? Sim. De ideias, de ideais e pessoas que... o Natal é bom para mim para viajar, mas o Natal para mim é bom porque eu reúno com a família, falamos sobre Cristo. Beleza, então todo mundo tá certo. Cada um na sua. E é igual a Coca, né, cara? Porque a Coca, assim, ela não vende o produto a Coca em si. Você vai ver os comerciais dela, é uma família unida, é um momento, felicidade. Né? Ela vende felicidade. Vende a felicidade, aquele momento. Então não é a venda do produto. Tem aquela cena, acho que é do Lobo de Wall Street, não, né? Da venda. Qual que é da venda? Da caneta. Não era o Lobo de Wall Street? Acho que é. Né? Que ele fala, me vende essa caneta. Você já viu essa? Não. Que ele fala assim, me vende essa caneta. Aí um cara não consegue vender. Aí ele fala, mostra pra ele como que é. Assina isso aí pra mim. Aí ele fala, mas eu não tenho com que assinar. Toma aqui, compra minha caneta. Tipo, você cria uma necessidade, entendeu? É um exemplo simples, mas mostra. Você não tá vendendo o produto.
você está vendendo uma solução Solução. daquele problema. É muito incrível. Exatamente. É isso que geralmente a publicidade vende, são soluções. O cara tem um problema, você tem que resolver. E principalmente hoje nessa profissão de criador de conteúdo, aliás, de social media. E você até criando conteúdo e informação, você está ajudando alguém. Não é à toa que as páginas vão adquirindo seguidores porque tem um conteúdo relevante. Exato. Se você tem algo, eu falo que todos nós somos uma explosão de conteúdo. Eu na minha área, cada um que estuda algo ou que se interessa por algo e vai a fundo, já começa a gerar conteúdo ali. Porque você vai falando para um amigo, para o outro, você comenta, porque você tem know-how daquilo que você está falando. Uhum. E aí você começa a comentar com outras pessoas. E agora as redes sociais possibilitaram que você alcance mais pessoas. Isso. O desconhecido, muitas vezes. Você ganha aquela famosa escalabilidade, né? Com certeza. Tanto para vender o seu serviço quanto para vender produtos em si. É isso que eu acho que nós estamos numa época que pessoas jovens estão conseguindo atingir uma liberdade financeira, geográfica até, né? Por causa das redes sociais. Porque antigamente você tinha que sair para uma capital, por exemplo, São Paulo, para conseguir atingir mais pessoas, conseguir fazer o seu nome e alavancar o seu serviço ou a sua venda de produtos. E a internet chegou exatamente para abarcar aquelas pessoas que estavam mais no interior, que não tinham, talvez, a oportunidade de sair e conquistar uma liberdade que seja, qual seja ela. E a internet chegou realmente para trazer um pouco mais de... Dá uma voadora com os 2 pés na pessoa. E uma... Eu não sei se é uma justiça que a gente pode falar, ou equidade, talvez, não sei. Porque Mas você vê traz, hoje né? criança de 13, 12 anos fazendo streaming, fazendo milhões. Fazendo milhões, cara. Como que É você vai muito explicar isso doido. para uma pessoa que trabalhou numa vida corporativa, sei lá, por 40, 50 anos? Como que você vai explicar isso para a pessoa? Eu tenho uma experiência que aconteceu comigo envolvendo criança que me deixou pensativo sobre a página. Aham. Eu tava no Parque Gervais. Vou fazer informação? Não, eu vou começar a dançar no TikTok. Eu tava no Parque Gervais, acho que cobrindo um show gospel no ano passado. Aí eu tava filmando, transmitindo ao vivo. Uma menina de 10 anos, mais ou menos. Ela perguntou pra mim assim, fez assim, eu olhei pra baixo, uma criança segurando o celular assim. Ela falou, você é do Fronteira em Foco, né? Eu falei, sim. Eu te sigo no Instagram. Eu fiz assim, criança. Aham. Cara, uma criança. Ela não tem idade pra estar lá. Com as informações. Na política, né? Aham. Na política do Instagram. Ela tá lá. Aí eu comecei a ficar mais reflexivo, a pensar mais sobre o que postar. Entendi. Então, já algumas coisas que não cabem mais, entendeu? Porque eu vi que uma criança segue. Você já muda toda... Cara, na hora, eu não tinha essa noção. Você tá ali, você tá fazendo, você vê o feedback, você não vê a criança comentando, mas ela tá lá, ela tá vendo. Sim. Então, existem diversos tipos de seguidores, né? Aham. Tem o seguidor que tá ali, ele tá vendo tudo, mas ele não interage. Tem os que interagem. Tem os fãs, que sempre estão ali, toda postagem estão lá. Mas tinha uma criança também. Então, Não, mas aí você tem uma consciência ainda, né, cara? É. Agora imagina as pessoas que estão ali vomitando conteúdo tóxico, né? Nas suas timelines ali, cara. As crianças só absorvendo aquilo. Porque a gente veio de uma outra geração, já tem uma outra cabeça, né, cara? Não existia rede social. Agora imagina, cara, você pega, sei lá, você tem um sobrinho, você tem um priminho ali pequenininho, você vê a rotina dele, praticamente é o dia inteiro no smartphone, num tablet. não, já nasce sabendo Já mexer, nasce né? sabendo, cara. Eu louco. vi um vídeo de uma criança que ele pegou assim um tablet, tava mexendo, aí depois deram uma revista, ele tava mexendo na revista como se fosse tablet, passando assim, cara, um bebê Caraca. de assim uns 9 meses, sei lá, 1 ano no máximo, e você começa a ter noção que você atinge todo tipo de pessoa. Exato. O que eu falo? Eu já errei na minha página? Já errei. Com conteúdo? Já errei. Eu não tenho problema em admitir isso. Porém, todos os erros que eu via que, afetou uma galera, eu ia lá e falava, não vou mais mexer com isso. Aham. Então, esse aí depois eu vou até te perguntar sobre isso, que eu acho muito importante. É legal Com você falar. Mas foi um erro tipo Monark? Para de falar. Não, graças caras a toda Deus hora. que não. Daqui a pouco o nosso vídeo cara. cai que você tá falando o nome dele. Não, mas voltando ao assunto da criança, eu fiquei perplexo esses dias. Eu gosto muito da internet pela liberdade que ela dá e que ela deu pra muita gente, né? Eu acho que você precisa
Talvez a gente entre um pouquinho no assunto da liberdade que aconteceu lá com o Monark. Que a gente que estuda direito, a gente sabe que a liberdade ela não é absoluta, né? Ela é uma liberdade relativa. Se o próprio direito à vida ele não é absoluto, porque você pode matar uma pessoa em legítima defesa, por exemplo, então nem a vida é absoluta. Imagina um problema como o nazismo ser inserido como um debate validado por lei, né? Isso aí complica muito a situação, grave. porque na época, o que aconteceu? Validaram esse debate achando que seria um debate democrático. E quando essas pessoas que tinham esse tipo de mentalidade entraram no poder, acabaram com o debate. Então, às vezes, o intolerante, às vezes a gente não pode tolerar o intolerável, né? É difícil compreender, até para mim que eu trabalho na área criminal, muitas pessoas assim têm um certo preconceito, né? Por eu às vezes defender uma pessoa que de fato foi culpada de um fato criminoso e não entende o conceito social por trás disso. Né? É difícil, eu compreendo as pessoas que têm esse tipo de pensamento, mas como eu tenho um pouco desse conhecimento social por trás, eu consigo não levar isso para mim. Sabe? Eu sei que é o meu trabalho e eu sei o que está passando por trás de toda a sociedade. Mas, voltando à questão da perplexidade com criança, esse tempo atrás, assim, tipo, eu passando o feed do Instagram, olhando os Reels, do nada, veio uma criança, assim, sabe, de 5, 4 anos, sei lá, dançando essas músicas de funk. Eu não tenho nada contra. Eu acho que, se a pessoa for maior de idade, quiser dançar, dança, não tem problema nenhum. Mas uma criança, cara, de 5, 6 anos, dançando um negócio, tipo, aquelas músicas de funk explícitos, falando de sexo e tudo mais, e a criança dançando, fazendo uns negocinhos lá, sabe? Cara, até que ponto a gente chega aos pais, para os pais dominarem o que é certo ou o que é errado para uma criança de 5 anos estar vendo nas redes sociais? Porque quando você tá lá na sua página e insere um conteúdo um pouco mais pesado, por mais que você tenha consciência, a culpa não é sua, porque você está dando informação para pessoas que querem ver aquela informação. Quando uma criança entra na sua página, a culpa não é da criança também, é de quem está supervisionando aquela visita dela, né? Então a gente fica nesse meio, nesse empate. Será que a gente faz? Será que a gente não faz? Será que a gente limita? Igual no YouTube. No YouTube tem como você limitar para idades, né? Mas lógico, a criança vai lá e coloca... Porque não pode, né? Mas é difícil, né, cara? A gente fica nesse impasse. Ainda mais no seu caso, que são notícias aqui da cidade, a gente sabe que tem algumas notícias mais pesadas, né, cara? E olha que eu filtro muito, cara. Apesar, assim, eu não quero fazer uma página sanguinária, entendeu? Tipo, e a gente recebe notícias, infelizmente, pelo nosso contexto local e tudo mais. Então eu tento filtrar o máximo que eu posso. Porém, quando entra assuntos assim que vai afetar ou que você pode dar aquela informação para tentar ajudar pessoas que podem vir a ser vítimas de coisas parecidas, como foi o caso hoje, que eu postei um vídeo mostrando que no Mato Grosso do Sul, nos primeiros 40 dias, foram 9 mulheres assassinadas. E quantas mulheres que não estão vivendo aí, dentro de seus lares, situações parecidas, mas acham que não vai acontecer nada. Ou coloca o sentimento à frente do ato do parceiro porque ama o cara. Então, dessa forma, mostrando esses assuntos, mostrando o que está acontecendo, talvez pode ser que eu afete de uma maneira positiva, pode ser que a pessoa que está vivendo isso, ela vai falar, não, isso aí não vai acontecer comigo. Mas existem pessoas, então você coloca a notícia e você coloca a solução, 180, ligue 180. Então você mostra, fala, pô, tá acontecendo, abre o olho. Então é legal também ter essa visão, mostrar o que está acontecendo e as pessoas serem afetadas de uma forma, tomara que elas entendam positivas. Né? Eu acho que fica não deselegante, eu vou colocar deselegante para não falar outra coisa, aquelas páginas que colocam sangue mesmo na página. Por quê? Imagina um seguidor teu vendo seu pai, seu irmão, seu tio, todo metralhado, todo furado de bala ali, esquartejado, porque tem páginas que a gente sabe aqui que os caras não têm pudor nenhum. No Paraguai, por exemplo, ele é permitido, né? Até nos jornais impressos. Ali é pesado. Pesado, ver, né? cara. Bastante. Muita insensibilidade, né, cara? Assim, do Brasil e do Paraguai, eles são bem diferenciados. Bem, assim, na teoria e até na prática. Né? Mas, eu respeito quem faz, sim, claro. Tranquilamente. Não é um problema meu. É o que eu sempre falo. O que eu faço é um problema meu.
Porque já aconteceu, cara, por exemplo, de um amigo muito próximo, cara, infelizmente ter sido assassinado aqui, e essa informação chegar pra mim no meu celular, a foto dele lá. Os grupos de WhatsApp, isso aí tudo, corre. Né? Então assim, cara, toda vez que eu lembro dele, eu lembro daquela imagem. Então assim, o cara era... Impacta as pessoas. É complicado. E entrando nesse assunto que eu ia te perguntar, você já teve algum problema? Porque aqui em Ponta Porã tem muito isso, né? Da lei do silêncio. Às vezes você não pode comentar sobre um assunto, sobre alguma coisa que aconteceu, porque você tem esse temor pela sua vida. Porque a lei da fronteira. Aqui. A lei da fronteira é muito papá, entendeu? A gente quer fazer o nosso trabalho, mas às vezes, por uma informaçãozinha a mais que a gente dá, a gente acaba correndo um risco, né? E voltando ao assunto, não querendo ser repetitivo, mas trabalhando na área criminal e você com essa parte mais informativa da cidade, a gente sabe, a gente entende o por trás de algumas coisas. Você já sofreu alguma ameaça? Ou você já, tipo assim, algum alerta que seja, sabe? De alguma informação que você deu que não coube naquele momento? Cara, aconteceu de ter postado um vídeo que a pessoa tinha alguns parentes envolvidos, mas foi de longe, só mostrando o local onde aconteceu, não tinha rosto, não tinha nada, não tinha nomes, só tinha informação do que aconteceu naquele momento. E a pessoa veio pedir para retirar. Mas não foi mal educado, não foi nada. Eu fui lá e retirei, porque, primo do cara, não sei de que maneira que isso pode ter afetado ele psicologicamente. A gente não sabe como que afeta o outro. A pessoa veio e pediu, você pode retirar, por favor? Não sei o quê. Sim, retiro. Pra mim, tranquilo. A pessoa veio e me deu um feedback, mano. O que eu vou fazer? Vou falar assim, não, vou deixar. Eu me coloquei no lugar. Ele falou, sou primo de fulano e eu preciso que você me tire esse vídeo, por favor. Falei, tá bom, tirei. Tranquilo, mas já tinha várias visualizações, sabe? Só que eu me coloco, cara, eu sou muito de sentir empatia. Infelizmente, eu não consigo separar muito o racional do emocional. Se a pessoa vem e me conta a maneira como ela se sentiu naquele momento, eu vou ficar tocado. Porque toda vez que eu recebo uma notícia, eu fico tocado. Não tem como você não sentir. Então, hoje eu tenho muito mais cuidado na maneira com que eu vou informar isso. Para justamente não afetar. Como eu falei para vocês, já errei. Mas nesses erros, eu comecei a entender e a ver que vai muito além do que eu imaginava. E aí começar a acertar a partir dali. Você pode errar, você tem todo o direito de errar na sua vida. Mas depende de você o que você vai fazer com esse erro. Você vai querer continuar errando ou você vai tentar acertar? É que eu acho assim... A gente estava até debatendo uma vez sobre as nossas profissões, né? Falando, será que é mais perigoso ser um advogado criminalista na região de fronteira? Ou será que é mais perigoso ser um advogado civilista que tem uma propriedade que uma galera invadiu e que você tem que ir lá e, sabe? Tipo, ou mexer com patrimônio, inventário. E aí a gente chegou até uma conclusão interessante para as pessoas que nos ouvem, que às vezes é mais perigoso ser um advogado civilista do que um advogado criminalista, entendeu? Porque eu como criminalista, eu tenho que ser um cara extremamente transparente. Essas pessoas não entendem, acham que é muito perigoso. Mas na verdade não, você tem que ser transparente. Transparente com as suas posições, com o seu trabalho, não querer vender alguma coisa que você sabe que não tem condições de você entregar. Então, e no seu trabalho eu acho que é especificamente isso também, né? Você está dando informações, mas você também tem um limiar de que você tem que ser transparente. A minha informação é essa e eu sou um cara imparcial. Com certeza. Se eu trouxer parcialidade para o meu negócio, as coisas começam a ficar meio estranhas. Igual o Alisson falou para mim. Cara, às vezes eu tô lidando com patrimônio de pessoas em que um tá querendo tirar o patrimônio do outro. Imagina isso, é dinheiro. As pessoas às vezes se matam, às vezes não, né? Muitas vezes se matam por dinheiro. Historicamente, né? Sempre foi assim. Então, cara, eu acho que o teu trabalho é perigoso de fato. Porque você tá dando com pessoas que, fulano tal matou outro fulano. Não sei o que, ou no teu caso que você trabalha com político, não, político tal, aconteceu algum problema. Fulano de tal foi assassinado.
encontraram um servidor público que estava roubando dinheiro não sei da onde. Cara, é pesado, né? São coisas assim, são informações que você tem que aprender como lidar com elas. Você tem que ter você tem que trabalhar da forma imparcial? Tem, só que você também tem que ter a empatia. A empatia com as pessoas, cara. Não tem como você fazer algo sem empatia. Eu acredito muito nisso. Eu me coloco no lugar das pessoas, de fato. Assim, não tem como, pra mim, lidar, separar, como eu já falei, né? O emocional do racional. Então eu tento unir as duas coisas. Vai ter momentos que eu vou ter que falar imparcialmente. E vai ter momentos que eu vou ter que me colocar no lugar do outro, como aconteceu. Sim. Tava lá, mas eu achei que assim, não ia afetar ninguém da maneira como eu coloquei. A pessoa pediu para retirar, eu retirei. Cara, naquele momento eu me coloquei, porque ele explicou que ele era primo da pessoa, que aquilo lá não tava... Tem uma justificativa por trás, uma não é justificativa. Então eu fiz dessa maneira. Entendi. E posso ser criticado por isso, mas, cara, não vou deixar de ser assim, mano. Não vou. Entendo. Dentro de colocar a minha essência lá dentro. Eu acho que se você tirar a tua essência também não é a mesma coisa, né, Não cara? é. Não é. Se eu conseguir atingir alguns números, não foi de maneira mecânica. Sempre foi... Cara, eu sou muito feliz quando vem uma notícia boa, assim, sabe? Que nem hoje nós vimos um cara que ganhou uma premiação de uma promoção local, que, pô, ele tá 8 meses aqui e ele ganhou com um cupom. E ele precisava daquele prêmio. Caraca. Cara, é muito legal. Esses dias teve um sorteio num bingo, o cara chegou de bicicleta para jogar no bingo. Putz, que massa. E o cara saiu com um prêmio grande, um carro, 0 quilômetros. Meu, que coisa legal. É gostoso. É muito bom, cara. Tem a parte ruim, mas também tem muitas histórias boas aí pra gente Mas são contar. as coisas boas que salvam ali, né, cara? Com certeza. Os meninos que estavam vendendo bombom na frente do Parque dos Hervais, primos. Cara, pô, que coisa bacana. Gente abrindo negócio aqui na cidade, abrindo franquias. Cara, desenvolvimento. Nossa, a cidade tá crescendo legal, né, cara? Nossa, eu sou apaixonado por esse momento da fronteira. Eu de também. verdade. E é importante a gente falar realmente, porque com certeza, nós assim que estamos ainda no início, a gente alcança algumas pessoas que são de fora, e você principalmente, né? A gente contar que aqui não é coisa ruim só. Cara, que tem muita coisa boa e tá crescendo de uma forma muito legal para as pessoas que vêm de fora poder investir aqui dentro também. Porque a gente está num posicionamento agora da cidade que, para investimento, cara, tá muito bom. Tá Com muito certeza. legal. E isso que a gente tem que mostrar para as pessoas que vêm de fora, que não é só coisa ruim, né? A gente vê também uma coisa interessante, que vocês são daqui, correto? Sim, sim. Então vocês acompanharam todo o histórico político da cidade. Quando a gente vem de líderes ruins, a cidade toda pena. Quando a gente tem líderes bons, a cidade ganha. Porque tem maneiras melhores de empresas terem interesse de investir na região. E não tem como, cara. Nós temos uma linha tênue entre política e empreendedorismo. Porque é assim que funciona. Tem gente que fala assim, eu odeio política, mas, se você é um empreendedor, se você trabalha, você vai ser afetado diretamente. Vai. Não tem jeito. Então você tem que ser interessado sim por política, você tem que estar olhando sim o que os governantes estão fazendo. Vai te afetar. Eu sou da época que eu lembro que eu sou lá do Marambaia. Nasci naquele bairro lá. E a gente pegava muito ônibus. E teve uma época, lá em 1999, 98, 99, que a gente dava nos centros. Eu lembro das portas fechadas. Tinha muitas portas fechadas na Marechal Floriano. Então eu lembro de criança andando e vendo um monte de porta fechada. Não tinha muito comércio na cidade. Por quê? Na época a cidade estava penando com uma liderança ruim. Então a gente vê que quando as coisas vão acontecendo e nós vamos evoluindo politicamente, automaticamente a cidade também evolui no crescimento. Bastante, cara. Não tem jeito, cara. É visível, cara. É assim. visível. Hoje Ponta Porã está vivendo um dos melhores momentos, acho que da história. Porque você via muito o que acontecia antigamente. Você via também que ruas foram decretadas como asfaltadas e tinha também a parte
a parte que ninguém vê, que é o saneamento, que vê as galerias pluviais. E colocava, como não tinha Ministério Público forte em cima dos poderes públicos, né? Você via que isso passava batido. Tava o asfalto, mas não tinha. E nós penamos muito tempo com os carros que a gente ia passar por vias que estavam alagadas. E agora a gente vê construindo de novo aquilo que já deveria ter sido feito historicamente. Nós temos aí mais de 100 anos de história, já era o tempo suficiente. Mas cada coisa no seu tempo, né? Eu falo que o empreendedor ele tem que estar ligado sim, principalmente hoje. Hoje o Ministério Público ele é muito presente dentro das gestões municipais de todo o Brasil. E isso está colaborando para que nós vamos avançando para políticas melhores para os empreendedores, para as pessoas que vivem, para o crescimento das regiões, a fronteira com os estudantes de medicina aí. Pô, evoluiu quanto? Cara, em muito pouco tempo, né? Muito pouco Uma tempo. evolução assim avassaladora, cara. Avassaladora. Tipo, em alguns anos, Ponta Porã saiu de um patamar A para um patamar B absurdo. Aqui em cima já. Absurdo. Absurdo, absurdo. Em 2009 eu lembro que tinha 400 estudantes e estudavam em faculdades mais conhecidas. De repente você vê assim, uma migração. Hoje eu tenho muitos amigos que fazem medicina, fiz excelentes amizades, tenho a oportunidade de visitar diferentes lugares do Brasil graças a esses amigos que eu fiz. Pois é a mesma coisa, cara. É muito Eu legal. fiz amigo que, assim, eu tenho alguns parentes no Nordeste também, só que eu fiz amigos do Amazonas, fiz amigos do Pará, fiz amigos, sei lá, de Goiás. Cara, então assim, qualquer lugar do estado do Brasil que eu for hoje, eu tenho um conhecido. Isso que é louco. E outra coisa, cara, também que as redes sociais proporcionam. Agora lembrei, você falando sobre isso. Uma vez eu tava indo pro Nordeste e eu parei. Foi em Goiás, eu acho que foi, que eu parei pra almoçar lá, tava dirigindo. Aí o cara foi me atender lá e falou, você é de Ponta Porã, né? Aí eu falei, como que você sabe? Daí ele falou, não, cara, eu vi um vídeo teu de lá, você é de lá, né? Mentira, sério? Sim, mano. Nossa. Você me contou essa? Essa aí eu lembrei agora que ele tava falando, né? Aí falou, então, cara, eu já fui em Ponta Porã também, eu faço medicina, né? Agora eu tô de férias, voltei pra cá. E eu tava justamente no restaurante do pai dele, que era uma comidinha. Nossa, que comida top, mano. Enfim, você vê como que é a dimensão, né, cara? A outra história também é nosso podcast. A gente começou, vai fazer um ano agora. A gente atingiu um público legal, um público fiel, sabe? A gente gosta disso porque as pessoas interagem com a gente. Isso eu acho que é o mais importante, sabe? Você conseguir atingir pessoas que interagem com o seu conteúdo, que querem falar com você, que querem ver as suas dicas, sejam elas quais forem. É muito legal isso. E aí, cara, de repente, a gente tá em um lugar, vem uma pessoa, opa, e aí, beleza, como que vocês estão? Tô tranquilo. Eu olho pro Alisson, você conhece, cara? Eu não conheço, não. Ah, beleza. Aí vem mais uma pessoa, cumprimenta, vocês aqui, não sei o quê. Opa, show de bola. Conhece? Não conheço. Aí vem uma terceira pessoa e fala, putz, cara, vocês são do podcast, né? Eu falo, cara, que absurdo, a gente não tem essa dimensão, cara. Exato. A gente foi no show do Winnie Bidico, lá do DVD deles. Sim. Várias pessoas vieram cumprimentar a gente nem sabia quem era, sabe? Mas é tão legal as pessoas gostarem do que você faz, acompanharem, cara. Imagina pra você ali, né? Tipo, igual a menininha que igual a menininha, lá, pô, cara, é muito doido. Cara, a gente atinge pessoas que a gente não imagina. Com certeza. Essas experiências assim do digital trazer outras experiências pra gente, eu já vivo antes de ter página. Tipo, em 2013, mais ou menos, 2013, eu queria muito participar do congresso do Festival Mundial de Publicidade de Gramado. E aí eu me preparei e eu fui. Só que antes de ir, eu entrei num grupo no Facebook. E aí esse grupo eu fiz algumas amizades porque nós começamos a interagir. Então a galera publicitária gosta de criar, já gosta de fazer essa parte comunicativa e não sei o que, e nós fomos interagindo. Em 2019 eu fui num casamento de um dos caras do grupo que eu conheci lá, que nós formamos um grupo de 6. Em 2015 nós fomos e alugamos uma casa todos juntos. E aí eu fui no casamento dele, mas uma coisa que começou dentro de um grupo de Facebook. Caraca. É muito legal, muito cara. legal. Então ele mora em Maringá, outros amigos vieram de São Luís do Maranhão, outros lá de Recife, São Paulo, Rio Grande do Sul. Aí uma amiga nossa já mandou mensagem que está grávida, nós nos conhecemos lá. Fizemos amizades lá. Isso é muito legal, cara. Você pegar e usar isso a seu favor. Vocês estão falando dessa parte de ser reconhecido.
Mas isso que eu vivi, eu sempre falo que foi a minha maior experiência, assim, que a gente ter esse contato até hoje, de saber, eu fui no casamento do cara, fez questão de mandar convite, foi muito legal, cara. Agora, isso transcende na nossa própria profissão. Que eu tenho uma história, o Alisson também. A gente foi numa repartição pública e a pessoa que nos atendeu falou: você não é o cara do podcast? Tipo assim, não é pela minha profissão, sabe? Principal, é pelo podcast. Então é muito doido, cara, é muito legal. Já começa a fazer uma conexão, né? Você faz conexões e isso traz negócios, são business. Com certeza. Faz conexão, você tem amizade, você tem negócio. Perfeito, cara, perfeito. E vamos entender um pouco agora do seu podcast, o que você vai lançar agora. Tem algum tema específico? Vai ser conversas? Explica um pouco como vai ser o formato dele pra gente. Cara, o principal objetivo do Aos Papo, do Fronteira em Foco, vai ser conexões. Conexões entre pessoas, trazer histórias, como eu sempre venho fazendo dentro da página, trazer histórias para dentro do podcast, histórias legais, trazer pessoas para mostrar, são empresas feitas por pessoas, humanos. Então são ações que uma galera fez, sei lá no Marambaia. Vem pra cá, vamos conversar. Trazer essas histórias mesmo à tona, entendeu? Sim. Então vai ser nesse sentido. E as meninas também lá, vai ser aos papos delas, que vai ser com a Nádia e com a Meire. Vai trazer também essa parte de conexão, elas têm umas ideias legais, trazer mulheres e não sei o que, sabe? Todo aquele papo. Vai ter outras pessoas também, a gente está vendo para trazer mais uma pessoa que vai trazer outros tipos de conexões com estudantes. Legal. Então, vai ser assim, nesse sentido, a gente trazer histórias mesmo, sabe? O Aos Papo vem aí para colaborar com as conexões. Sim, entendo. E tem data para estreia já? Nós vamos estrear dia 15 de fevereiro. Em fevereiro. Exclusivo, hein, galera? Só que do Tereré Cash. Só Vamos publicar aqui a estreia de outro podcast. E vou convidá-los também para estar no meu podcast, Opa, porque eu quero saber a história de vocês lá. Pode levar tereré? Opa! Levar um tereré, pode levar o tereré, leva o patrocinador aí, fica à vontade, vamos lá conversar, criar essa conexão. Eu agradeço por vocês terem me chamado para vir aqui. E eu quero também fazer esse convite para vocês ir lá. Hoje vocês estão perguntando sobre mim e lá eu vou perguntar sobre vocês. Show de bola. Cara, eu não sei nem como você tá do outro lado, né? Porque aqui você vai... Tipo, aqui a gente fala, né? Lá a gente vai travar. Isso que eu falo, exatamente. Porque aqui o ferro a gente lança pro convidado, né? A gente fala alguma coisa e o cara se vira, né? Se vira para responder. Agora vai ser louco. E essa história do podcast aí de vocês lá, ele surgiu de que ideia? Como que ele surgiu? Principalmente nesse formato de vocês, né, que são várias pessoas dentro de Aos Papo, como que é? Cara, o sentimento a vontade de fazer já vinha, né, de um pouco antes, e aí surgiu a ideia da gente se juntar, porque veio um projeto de uma rádio, a rádio vai se chamar Rádio Moderna, e dentro da Rádio Moderna o cara queria... Eu vi. O cara Você queria... Viu? Você viu? Do quê? Essa rádio aí? Não. Rádio Moderna. Bacana, vai vir. hein? Vai vir. Mas vou te mandar lá, você vai gostar. É uma rádio assim que vem com uma proposta diferente. A gente criou umas estratégias de produzir algumas promoções legais para os ouvintes mesmo. E com conteúdo diferenciado. E aí surgiu a ideia, quero fazer um podcast. Você quer? Eu também estava pensando, não sei o quê. Vamos se juntar. Beleza, tenho estrutura, falei, bora. Conheço a história, hein? Conheço a história, assim, duas pessoas com a mesma vontade. E vocês, cara, eu acho legal que vocês foram os primeiros a dar esse start aqui na Fronteira. E isso foi muito legal, assim, pro cenário. Eu acredito, assim, que a gente tem que dar o mérito a quem tem o mérito. Então, vocês foram os primeiros. Eu acho extremamente legal você começar algo. Só que eu achei mais legal ainda vocês terem chamado alguém que está entrando, digamos assim, vai fazer a mesma coisa que vocês. Eu nem posso chamar isso de concorrência, mas vai fazer a mesma coisa, o mesmo formato, né? E vocês chamaram aqui para ouvir, e isso mostra a grandeza de vocês. Aí. Fala a tua teoria da concorrência aí. Como que é a teoria da concorrência é acabar com a concorrência. Não, tô brincando. A minha teoria com concorrência é que vem da própria palavra, entendeu? É meio que correr junto. Lógico que tem algumas vezes com alguns concorrentes que vão se tornar seus desafetos e às vezes não são nem
não é nem por causa de nós mesmos. Né? Tem pessoas que não entendem que a concorrência ela é justa. Mas igual você falou, no nosso caso aqui não é nenhuma concorrência. É o mesmo formato com, como que eu posso dizer, com bases diferentes talvez. Com certeza. Né? Aqui a gente tem uma questão do empreendedorismo de fato. Um nicho específico ali, né? No seu vai ser uma conversa, né? Trazer conexões, igual você disse, de uma conversa, histórias mesmo de vida. Mas mesmo se fosse o mesmo nicho, cara, eu acho que tem um espaço para todo mundo. Com certeza. Sabe? E aquilo que a gente falou em off, se a gente se junta, é muito mais legal do que eu ficar discutindo e brigando com o meu concorrente, porque meu concorrente faz isso, faz aquilo. Isso não cria um ambiente legal. Tá criando aquela indiretinha, né? Não vai no aquele outro podcast. Não vai no outro podcast, sabe? Lógico, tem pessoas que a gente não vai bater sei lá, de energia, de espírito, seja o que for. E talvez não crie essas conexões. Mas se cada um puder ficar no seu canto e fazendo o seu trabalho, perfeito. Não tem o que eu falo, cara. Sempre, o meu desejo sempre foi de trabalhar. Entendeu? Todo mundo tem seus boletos para pagar, todo mundo tem os seus desejos pessoais. Eu acho que isso é válido. Porém, a maneira como você lida com isso é que mostra realmente quem você é de fato, né? Uhum. Então não adianta fazer estratégia para você denegrir a imagem do outro, que nem já aconteceu comigo dentro do Fronteira em Foco. Teve uma experiência assim com uma cliente que me deixou de orelha em pé, mas eu consegui extrair o melhor daquilo. Uma cliente me chamou, uma cliente potencial, ela me chamou e ela falou assim, vamos marcar uma conversa? Vamos. Aí demorou muito porque ela tinha agenda muito apertada, eu também, e nunca dava certo pra gente conversar. O dia que deu certo, eu entrei na sala dela, ela falou assim, nossa, até que enfim você chegou aqui. Uhum. Aí eu olhei pra ela assim e falei, por quê? Porque sua concorrência é grande, hein? Várias pessoas me mandaram mensagem aqui pra não atender você. Aí eu falei, sério? Ela falou, sério. Uma das mensagens tinha um print da sua página e uma foto sua. E aqui, ó, tá escrito, ó, não atender. A pessoa falou assim, não atenda esse menino, ele é um pilantra. E a pessoa tem uma influência grande na cidade para mandar uma mensagem dessa. E a pessoa, a mulher que hoje é uma cliente minha, falou assim, eu acreditei. Eu te chamei aqui por duas coisas. Aí eu falei, tá, mas rapidinho, por que você me chamou para fazer uma parceria? Ela falou, porque a partir do momento que a pessoa falou de você, eu comecei a acompanhar o seu trabalho. Ou seja, a pessoa que tentou me ferrar, ela foi te divulgou, a pessoa que me ajudou a fechar aquele negócio. Sem eu correr atrás, porque não era o meu objetivo de ficar correndo atrás de cliente de ninguém. Meu objetivo era informar. E aí, a partir daquele momento, ela falou que começou a acompanhar e ela falou, você é bom no que você faz. E eu quero ter minha marca associada à sua empresa. Cara, que muito massa isso. Aquilo, isso é muito massa. Eu não sei se os nomes são exatos, mas é assim, quando o João fala de Francisco, você sabe mais sobre o João do que Francisco, não é verdade? Cara, eu uso isso. Essa frase para mim é muito frequente. Então, não adianta você tentar colher você plantar o mal e tentar extrair o bem. Você vai estar plantando mal para você mesmo. Não, e outra, a sacada e a sabedoria dessa pessoa também, né, que te contratou. Ela Só que ela falou que no início ela foi afetada, porque a história que a pessoa contou era uma história que deixou ela assim, a ponto de colocar na agenda dela, não atender, meu número estava lá. Caraca, velho. Mas a partir daquele momento, ela começou a acompanhar e ver, de certo, pergunta para um e para outro, porque todo mundo se conhece na cidade, não tem jeito. E aí ela falou que queria ser minha parceira. Eu falei, cara, e do mesmo jeito que essa pessoa fez isso com ela, deve ter feito com outras pessoas, que talvez tenham caído no papo por ser, né, influenciável ou por confiar muito na pessoa e ter aquilo como verdade absoluta, mas não sabe da história toda. Por que a pessoa está fazendo aquilo? Eu sempre penso, quando uma pessoa vem falar mal de mim, vem falar mal para mim de outra pessoa, eu começo a pensar, mas qual que é o objetivo dessa pessoa de estar vindo falar isso para mim? Uhum. Eu consigo fazer isso. Uhum. E eu sou muito analista, assim, tipo, eu analiso as pessoas, o que elas estão fazendo e a maneira com que elas estão falando. Sim.
E isso faz eu filtrar muita coisa. Mas naquele momento lá, cara, de verdade, me afetou quando eu saí de lá, porque eu fiquei um pouco triste. Eu falei, mas para quantas pessoas essa pessoa falou mal de mim? Aí depois, vem a teoria do estoicismo, que me ajudou muito num período da minha vida, que é você aprender a lidar com o que é do outro, é do outro. O que é meu, o que eu faço pro outro é um problema meu. O que o outro faz para mim é um problema dele. Então eu separei naquele momento e falei, vou continuar. Dá vontade de desistir. Mas aí eu falei, vou continuar, bicho. Não é meu isso aí, eu não posso pegar para mim, eu vou absorver, eu não sou esponja. Não vou absorver essa energia que a pessoa tentou jogar aqui. Aí eu falei, mano, vou continuar, vou fazer meu trabalho, todos os dias postar conteúdo. Não vou fazer o mesmo que ela, não vou tentar lidar da mesma forma. Apesar de dar vontade, não vou te falar que não, mas aí eu falei, não, isso aí não é meu, cara, não posso pegar pra mim. É dele. E assim, cara, quando a gente soube que iam criar outros podcasts aqui, né? Tinha inclusive um parceiro muito legal nosso, não sei se você conhece, de Sala Vermelha. Eles fazem cursos, né? Acho que eles estabeleceram um podcast agora. Eu achei muito interessante, porque eles vão lidar com os estudantes de medicina. Sim. E é um parceiro meu muito legal. E ele já tinha falado comigo há muito tempo atrás, ele tinha desistido da ideia, e agora parece que ele vai botar pra lascar novamente. Aí veio o seu e veio de uma outra pessoa também, né? E eu achei muito legal por causa do cenário. Porque isso engrandece o cenário, querendo ou não, né? Eu fico pensando assim, imagina se o primeiro restaurante da fronteira tivesse lidado de uma forma negativa com os outros restaurantes. A gente ia ter um restaurante para atender a cidade inteira. Agora, eu entrei nesse assunto para te falar o seguinte. Não estou falando do nosso cenário aqui de podcast específico, estou falando do cenário global, seja de influencer, do caso, seja na questão jornalística. Como a cidade é relativamente pequena e todo mundo conhece todo mundo, às vezes a gente acaba tendo relações com pessoas que têm certas amizades com alguém que a gente não bate, que a gente não se conecta. Sim. Como que você lidar com isso? Como que você soube atravessar essa ponte de ter um negócio com uma pessoa que tem amizade com alguém que não é muito... não tem uma conexão legal com você, ou não tem uma conexão legal com um parceiro seu? Cara, eu confesso pra você, eu tenho dificuldade. Tipo assim, poxa, aquela pessoa é amiga daquele fulano a gente coloca que eu não... no combo, né? É normal. Por mais que a pessoa seja muito legal, sabe, você fica meio que receoso. É que nem eu te falei. Assim, eu acredito na base de todas as relações é respeito. Você tem que respeitar, mesmo que eu tenha uma opinião diferente da sua, você sabe que você não pode entrar num assunto específico com aquela pessoa, respeite, porque a pessoa não é só aquilo. Isso. Não é só aquele impasse que às vezes te afasta. Eu tenho amigos que têm opiniões diferentes sobre a minha, que eu respeito, gosto pra caramba, mas eu sei que eu não posso entrar em assuntos específicos. Eu acho que de repente, o falar mal de pessoas deveria ser uma verdade absoluta no sentido assim, das pessoas entender que não adianta, cara, você ir falar mal de fulano para ciclano, que, não vai levar a nada. Aí eu entro mais uma vez na teoria do estoicismo. Você concentrar sua energia naquilo que realmente você deve fazer. Como que eu lido assim quando uma pessoa tem amizade com uma pessoa que eu não me conecto? Eu olho e eu sei que eu não vou falar sobre aquela pessoa, eu sei que ela é muito mais. Se eles têm relações, eu vou observar. Se a pessoa vir com energias parecidas, eu já me afasto. Me afasto assim no sentido de, sabe, vou viver minha vida, vou concentrar minha energia no que realmente me conecta com outras pessoas legais, com pessoas que me atraem no sentido enérgico, assim, né? E vou continuar fazendo meu trabalho. É isso. Você tem que ter essa... Eu não falo que é fácil, mas é um exercício. Você tem que exercitar todos os dias. Teve gente que já fez algumas coisas assim que não foram legais pra mim, que depois hoje, tá meu grande brother. Mas ela teve a sabedoria de entender onde ela errou, de vir me chamar para uma conversa, nós conversamos, colocamos os pingos nos is e continuamos. A pessoa falou assim, eu quero deixar aquela história para trás. História assim que aconteceu 6 anos atrás. Sim. Aí a pessoa me chamou, teve assim uma atitude honrosa de me chamar, conversar,
Falei, beleza. Aí a pessoa vem com um projeto, ó. E a pessoa falou bem assim pra mim ainda, falou, nós perdemos muitos negócios estando longe. Então a pessoa evolui espiritualmente, né? Como pessoa e tal. Eu falei, cara, vamos conversar, vamos fazer negócio. A gente fez negócio, conversamos, hoje a gente troca até experiências assim pessoais de vida. Às vezes a gente fica horas conversando, mas é por causa dessa energia que mudou. Ela deixou de lado aquilo que aconteceu, eu também resolvi, ponto, vamos continuar uma amizade. Dá para fazer isso, mas os dois têm que querer. Não é uma pessoa só, é uma via de mão dupla. A pessoa teve a honra de te chamar, você tem que ter também a humildade de ir lá, entender, de querer saber o que a pessoa tem para falar para você e você também querer depositar energia numa amizade que pode começar ali. E vai avaliando, mano. Se não deu certo, beleza, fecha de novo, cada um pro seu canto, ótimo. Não precisa a gente ficar num... Mas é muito importante o que você falou, para as pessoas que nos seguem, que nos assistem, que tem que ter, né, cara, um destino ali, o final, tem que ser igual para ambas as pessoas. Né? Tanto pode ser para negócio, pode ser para amizade, relacionamento amoroso. As pessoas têm que ter, não é aquilo de opostos se atraem, isso não existe. Eu não acredito, pelo menos. Eu acho que as pessoas têm que ter um mesmo fim, né? Olhando para um mesmo destino. Que assim dá certo, né, cara? Eu acho que funciona. E não agir com maldade também, né? Tipo assim, vou tentar me aproximar, fazer do paladino do amor, mas não, né? Você tem não que ir lá. funciona, cara. Por mais que exista aquela lei da reciprocidade em si, tudo que você faz para uma pessoa, ela tem que ser genuína. Tem que ser genuína. Você não tem que fazer algo para alguém esperando algo em troca de fato. Lógico, nos negócios tem uma certa parte que você realmente dá uma moeda para a pessoa devolver em dobro, ou às vezes devolver na mesma moeda. Isso é fato. Mas mesmo aquela moeda que você dá, tem que ser genuína. Não é de interesse. Porque o interesse por interesse, cara, a gente não te leva a lugar nenhum. Não vai. É questão de caráter. A gente estava falando aqui antes de você chegar que existem pessoas e todo mundo tem defeitos. Todo mundo tem os seus erros e tá tudo certo. O problema é quando entra na questão do caráter. O caráter da pessoa ser ruim, isso afeta diretamente questões que às vezes a gente não precisa chegar, sabe? Então, esse é o grande problema. Cara, tá muito legal falar com você. Não sei se você tem um horário mais disponível aí. Tá tranquilo pra mim. Porque assim, podcast a gente sabe, vai e volta. E tem uma coisa interessante que eu lembrei agora, do seu negócio. Hoje você vive exclusivamente do seu trabalho com publicidade, com os perfis. Quais são os seus nichos de atuação assim que você monetiza? Cara, eu tenho minha fonte base, que é a parte política, que eu cuido de algumas imagens políticas. Legal. Entendeu? E são algumas regiões aqui em volta de Ponta Porã. Eu vivo disso. Porém, o Fronteira em Foco ele começou a me dar... Eu comecei a monetizar com ele a partir da vacinação, que foi onde eu fiz uma cobertura grande, eu ganhei muitos seguidores. Foi recente, então. Foi em julho do ano passado que eu comecei a monetizar de fato, assim, de falar, nossa, que legal, tá me dando um retorno bom. Eu respondi mais ou menos na vacinação, acho que umas 500 pessoas, cara, por voz e por texto. A pessoa me mandava mensagem porque tava lá o informativo, mas a pessoa queria... não entendia o que estava lá escrito. Sim. Aí vinha e me perguntava uma coisa que já estava escrito no informativo. Aí eu respondia, não, vou informar aqui, não sei o quê. E tinha toda essa questão também de vacinação de pessoas brasileiras que moram no país vizinho, que tem o CPF. Aqui nós vivemos uma realidade diferente. Sim. Aí eu perguntava, vinha, sei lá, o secretário de saúde, perguntava para quem estava ali na coordenação da vacina. E aí trouxe uma conectividade com mais pessoas. E aí alguns empresários me chamaram, começaram a pedir para mim divulgar suas marcas. Eu comecei a divulgar e eu monetizei naquele momento. Mas em 1 ano e meio não foi monetizado, não. Entendi. 1 ano e meio eu fiquei assim, mais fazendo por hobby, por querer que crescesse. Você assim sabia que poderia monetizar? Você tinha esse fim de fato? Sabia que poderia. Porém, não era a minha intenção inicial. Entendi. Eu queria crescer. E quando foi o momento, o momento certo vai chegar. Eu não preciso correr muito atrás. E eu não corri atrás de cliente.
entendeu? Não fui atrás de gente para me patrocina, não sei o quê, porque não era o objetivo inicial. Sim. Quando veio, eu sentia também que, eu não sei, mas por essa história que eu contei para vocês, de saber que tinha algumas pessoas mal intencionadas e falando algumas coisas, eu falei, meu, eu vou ficar na minha, não vou correr atrás de cliente que tá com outras marcas para mim não me estressar. E aí eu deixei quieto. E aí essas pessoas foram vindo automaticamente. Cara, e tem muita essa questão de vaidade, né, cara, na área quando a pessoa trabalha com a pessoa pública, a pessoa que trabalha divulgando alguma coisa. Eu não sei porquê, mas tem, né, cara? O pessoal que trabalha com isso também, que é seu colega, tem essa questão de vaidade. A gente já passou por cada história, assim, que as pessoas relatando pra gente em off, e até mesmo no podcast, né, desabafando. Eu falo que é uma questão de autoestima baixa, insegurança. A pessoa é muito insegura, não consegue entender que tem espaço para todos, que você pode sim fazer o seu trabalho sem afetar outras pessoas de uma maneira negativa e continuar fazendo o seu trabalho. Meu, ótimo, você começa alguma coisa legal, mas sempre vai haver novos negócios. É até legal uma coisa que eu aprendi nas minhas primeiras aulas da pós-graduação, é que cerca de 80 profissões do futuro, lá em 2019 que eu comecei, já falava que cerca de 80 profissões do futuro, dos próximos 10 anos, ainda não existem. Então, vai surgir novos mercados por causa do digital e vai ter espaço para todo mundo. Cada um vai criando a sua ramificação. Ninguém dá conta de fazer tudo dentro do digital. Você pode criar N coisas. Só que a pessoa fica muito focado no que o outro está fazendo ao invés de cuidar do que é dela. Você tem que se preocupar com o quê? Se você é um gerador de conteúdo, se preocupa com o seu conteúdo. Se você, você quer trabalhar com produtos para afiliados, se preocupa com isso. Em gerar um conteúdo que você vai vender. Tem ramo para todo mundo. O leque é enorme. Você tem que aprender a lidar e fazer o que é seu. Quer vender pack do pé? Quer abrir conta no OnlyFans? Faz o que você quiser, cara. Com certeza. Tem uma galera ganhando um OnlyFans ali, hein, mano. Rapaz, mano. Então, esses dias eu vi uma pessoa que a gente segue lá, uma menina. Gente, vocês querem que eu abra um OnlyFans dos meus pés? Eu falei, cara. Falei, vai lucrar, com certeza. Sempre tem uns caras que gostam. Eu falei, certeza. Tem uns turcos doidos lá. E a monetização em si? O fato assim, de você chegar num valor determinado para cada publicação. É muito relativo, né? Tem pessoas que cobram tanto, tem outros que cobram X, outros 2X. Como que você chegou para precificar o seu serviço em si, né? Cara, isso é muito legal e importante para pessoas que estão começando, que querem virar digitais. Porque eu acho que é uma das coisas mais difíceis, uma das né? coisas mais difíceis, cara. Você fica no impasse, realmente, porque você não tem noção do base, quanto, parâmetro, né? Do quanto vai dar de retorno. Então, o que eu pensei no início? Eu falei assim, olha, eu vou me adequar à realidade local. Que Ponta Porã e Pedro Juan Caballero tem uma realidade diferente do país, assim. A fronteira, ela traz, às vezes, uma realidade que não está condizente com o que está acontecendo para fora. E eu vejo isso por amigos meus que abriram franquias e o preço de tabela é só que para Ponta Porã tiveram que dar uma abaixada. Então eu trabalho dentro do quanto eu estou alcançando, eu mostro os números para a pessoa, falo o meu preço, quanto que eu estou tendo, falo assim, eu tenho esse custo, então por isso que é esse preço. Faço de repente um pacote para a pessoa quando ela quer fechar mensal, ou se ela quer comprar divulgação individual, eu faço outro. Para a pessoa realmente ver quanto que vai valer de fato, assim. É o famoso ROI, né, que a gente chama. Retorno sobre investimento ali. Você tem que se adequar à sua realidade local, não adianta. Entendi, cara. Porque, assim, a gente já recebeu propósito também, né? E a que a gente mais teve dificuldade foi de precificar, porque a gente precificar um produto, precificar um serviço que já é consolidado, digamos assim, na sociedade, no nosso trabalho, é uma coisa. Agora, você precificar, como que eu posso dizer? A sua influência. Precificar a sua influência é complicado, porque
determinado produto ou serviço de alguém você consegue alcançar de uma forma surpreendente. Mas talvez um outro produto de uma outra pessoa você não consiga. Então, até a diferença de precificação, às vezes, para um e para outro, pode gerar um conflito no negócio, né? Porque às vezes você vai precificar para um caso. A Ana falou isso. Foi muito legal, porque ela falou assim, como que eu vou precificar, por exemplo, um lanche com um curso de uma faculdade? Não são as mesmas coisas. Tem um retorno diferente. Às vezes eu estou com um público que não é tanto para o lanche, mas é para o curso, ou vice-versa. Então as precificações são diferentes, né? Então, para você ter esse feeling, acho que depende da experiência também, né? De você ver o local. Bacana, cara. Eu vejo assim também que, por exemplo, é muito relativo. Ano passado, eu tive alguns retornos baixos, porém esse ano, quando eu fui fazer umas publicações, as pessoas que eu fiz esse ano começaram a me mandar mensagens assim alegres, sabe? Pô, deu certo, viu muitas visualizações, deu um retorno que eu não esperava. Falei, cara, que legal. E tudo porque eu mudei um detalhezinho na maneira que eu estou publicando, que é realmente se preocupar com a parte histórica por trás de quem está lançando algo. Entendi. Pegar assim, como que a pessoa chegou até ali? Então é humanizar. As pessoas gostam de escutar a história, né, cara? Elas gostam de humanização. Você pega e tira de um patamar que é uma marca famosa que está abrindo na cidade e coloca, pô, tem uma pessoa por trás. Eu sempre lembro daquelas histórias de vô, de vó, que tá... Isso há muito tempo atrás, né? Quando não existia smartphone. Hoje você vai conversar com a tua avó, você tá conversando com... Infelizmente, né? Mas naquela época não tinha celular, tá todo mundo em volta ali, tomando tereré, um mate... E ela contando uma história que a avó dela contou, e ela vai contando, né? E você presta atenção e você fica vidrado naquilo, né? Fica. E até hoje as pessoas gostam de escutar histórias, né? Então acho que é por isso que elas se conectaram tanto com a sua página, né? Porque você traz de volta essa questão de você contar uma história, né? Com certeza. Isso vem lá do início mesmo como... Pô, era o que tinha para aquele momento de pandemia, todo mundo em casa, vamos contar a história das pessoas. Tem gente... sei lá, que vendia muito e não está vendendo nada agora. Tem gente que está no mesmo ponto há não sei quantos anos, mais de 25 anos, vendendo pipoca. E são pessoas que passam, às vezes, todo mundo conhece, porém não se fala dessa pessoa em uma conversa. E aí quando você vê em algum lugar assim, você começa, pô, conhece essa pessoa. Aí vai criando uma opinião de massa, porque outro também conhece, e vai... fulano, era da época da escola, não sei o quê. E é muito legal isso, cara. Sim, você traz um assunto que tá lá parado, traz com uma visibilidade. É legal. Essas histórias conectam. Tipo, com a gente já aconteceu, né? Tem pessoas assim, claro, a gente não culpa, porque nem todo mundo sabe a tua história, nem todo mundo sabe a minha e do Alisson. Da onde você vem, né? Da onde a gente vem, exatamente. E aí as pessoas tiram, às vezes, algumas conclusões precipitadas pelo que a gente está demonstrando agora. Como eu te falei lá no início, a gente está começando, querendo ou não, a gente tem um negócio legal com algumas pessoas, só que já chegaram pessoas falando assim, cara, o que vocês estão falando sobre isso? Por que vocês estão falando sobre isso? O que vocês entendem sobre isso? Sabe, da onde que vocês saíram para chegar até aí? Mas não com a vontade de saber como, mas com aquele desdém, sabe? E às vezes, né? A gente tem que saber como lidar. A gente conta a nossa história de uma forma legal, a gente não conta, a gente fica na nossa por enquanto. Até o momento que aconteceu um fato desse, né? De uma pessoa que a gente acredita até hoje que é um fake, não tem o que fazer. Pegaram, criaram uma página lá e vieram perguntar pra gente, pô, o que vocês estão falando sobre empreendedorismo, negócio aí? Tipo assim, sabe? E mandaram uma mensagem. No nosso direct, mas com esse tom, sabe? Não foi um tom... Como que vocês chegaram nisso? Normal. Não, a gente se entendeu ali no caso. E quando a gente abriu o perfil, a gente viu que era uma pessoa... Foi mais de uma vez, né? Foi mais de uma vez, não foi só uma vez, entendeu? E tinha uma foto lá e um nome aleatório, então provavelmente era fake, não tinha porquê, não tinha nada de postagem. Até o momento que a gente falou, né? E a gente tem que saber lidar para não chegar ao ponto da arrogância, porque querendo ou não, a gente é ser humano. Às vezes a pessoa tá desconfiando de uma história nossa, da onde a gente veio, da nossa origem, e quando a gente conta, a gente tem que saber contar para não parecer arrogante. Sabe? Até o momento que, tipo, a gente, como não foi só uma vez, foram algumas vezes, o Alisson falou, cara, chega. Aí o Alisson pegou e postou lá, cara,
tantos anos atrás, eu tive uma empresa de publicidade, já vendi isso, já vendi aquilo, já quebrei, já dei certo em alguns negócios. Então, para eu chegar aqui e ter, digamos assim, a cara de pau para falar alguma coisa para vocês, é porque eu tinha uma história. Porque se eu chegasse aqui sem bagagem e falasse alguma coisa, eu seria mentiroso. Sim. Né? Eu não tenho experiência. Se eu não tenho experiência, por que eu vou passar para alguém? Não, eu tenho que passar para alguém aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi, como eu quebrei, como eu fiz sucesso em alguma área. E eu a mesma coisa, quando a gente contou a nossa história por cima ali, né? Cara, o Alisson, quando ele me chamou pela primeira vez pra gente tentar alguma coisa, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu saí da faculdade assim, cara, o que eu faço agora? Será que é isso mesmo que eu quero? A gente sempre fica perdido ao sair da faculdade. Acho que é normal pra todo mundo. Será que eu faço isso? Será que eu não faço? O Alisson, se eu for entrar em uma sociedade com você, cara, você vai ter que me ensinar. Porque tipo, ele se formou primeiro que eu. E ele já tava no mercado. E... cara, fiquei 2 anos penando. Até o momento que eu tive que sair daqui de Ponta Porã, entre aspas, sabe? Pegar a informação de fora e aí me desenvolver como um profissional, sabe? Porque não tinha informação aqui e a gente sabe que no começo, cara, quase ninguém quer te ajudar. Ninguém. Entendeu? Ninguém quer te dar um apoio, quer te dar, sei lá, uma mesa com um computador pra você sentar lá e fazer uma peça que seja. Mas quando você dá certo, elas querem vir e querem pegar carona e sentar na janela. Né? É bem isso. Até o momento que as coisas foram virando, sabe? Você vai aplicando estratégias para sua marca pessoal, para o seu desenvolvimento, principalmente não só marca, mas desenvolvimento pessoal. Aquelas crenças limitantes que nós temos, sabe? Ninguém chega para você e fala assim, sabe isso aí que você não tá conseguindo fazer? É porque você tem uma crença limitante fundamentada em tal coisa. Cara, ninguém chega para você e fala isso. Se você não se aprofunda em livros, em cursos, sabe, você tentar sair daquilo ali, cara, ninguém vai te falar. É complicado. É difícil você pegar um mentor que fala, eu vou cuidar desse cara aqui. Porque eu acho que ele tem potencial. É muito difícil. É muito difícil encontrar. E a partir do momento que a gente começou a se aprofundar nisso, cara, a gente se alavancou de um jeito na nossa profissão que as pessoas falavam, cara, o que tá acontecendo? Isso que é legal. E você passar essa experiência sua de você tá, tipo, sem nada e conseguir uma coisa é magnífico, cara. E eu acho que isso que inspira. A gente quer inspirar as pessoas, né? As pessoas que tentam, às vezes, que são pedras no seu caminho, elas não têm noção que, às vezes, às vezes não, elas estão colaborando para o nosso crescimento. Exato. Se você não está agindo com maldade, você só está focado no que você tem para fazer, e a pessoa está depositando uma energia dentro do seu caminho, ela não sabe que ela faz parte do seu processo. Então, se eu sei sobre autoconhecimento, se eu busco um autoconhecimento, eu vou saber que aquela pessoa ali, ela vai me ajudar a ser uma adversidade que eu posso vencer. E que eu vou ter história depois para contar. Mas ela tá tão focada nisso que ela só quer ver você se ferrar. Ela só quer ver você na valeta. Ela quer, assim, depositar tudo que ela tem onde ela poderia estar depositando o que é bom para ela, bicho. Ela acaba tirando o foco do negócio dela para focar em você. Mas ela vai te ajudar. Ela te ajuda. Ela vai fazer você... Eu tenho noção do que eu sou. Se ela tivesse noção de quem ela é, de fato, ela não faria isso. Ela ia concentrar as energias dela lá. Mas é bom. Você passa por aquela pedra, usa ela como mais uma pedra na sua escada e você vai subindo de degrau. Cada dia mais. E quando você encontra pessoas com energias próximas, né? Eu acredito muito nisso que você fala. Acho que a gente tem algumas energias que se conectam e tem outras que repelem. No nosso caso aqui, não aprofundando mais, porque a gente quer contar essa história lá no teu podcast. Mas eu e o Alisson, o primeiro contato que a gente teve até o podcast foi mais de 1 ano e meio, né? Depois. Foi. Então, sabe quando parece que o universo conspira, sabe? Porque a gente teve o primeiro contato sobre nossa profissão. No primeiro momento não deu certo. E depois de mais de 1 ano e meio, a gente foi entrar em contato de novo e aqui estamos, entendeu? E o mais louco, né? Tipo, uns 4 anos atrás a gente malhava na mesma academia. Cara, que muito a gente foi pra Brasília juntos em um ônibus e a gente... Sei lá, a gente conversava junto, cara. Lá a gente trocando ideia e... Mas nunca a gente aprofundou um relacionamento, sabe, de amizade. Era mais uma coisa superficial. A gente viajou junto, a gente... Cara, no ônibus a gente tocou violão junto, assim, sabe? Cantando, conversando, pá. Depois no trabalho, aí não deu certo, até o momento que chegamos aqui.
tipo, o universo conspira, parece, sabe? Por mais que demore um tempo, mas, cara, bate. É Uma muito das legal. pessoas que está dentro desse projeto, do nosso podcast do Aos Papo, é a pessoa que me chamou para ter aquela conversa que eu comentei agorinha. Que legal, cara. Que é uma pessoa que eu tive um problema lá atrás, ficamos por anos sem conversar. Eu não podia ouvir falar do nome dele, ele também não podia ouvir falar no meu nome. Um dia ele me chamou. Eu até falei assim, o que esse cara tá querendo? Vou levar, fui com alguém, né? Porque eu não sabia pô, vou saber qual que é a intenção da Pela pessoa anos sem fronteira falar. aqui, A gente não estava se batendo. A pessoa de repente me chama para um papo. Fui lá e a Vou partir de eliminar lá... um concorrente, hein? Acho que eu vou eliminar um concorrente. Rapaz, eu pensei, falei assim, mas não era nem concorrente, sabe? Era só uma questão de vaidade. Tanto da parte dele quanto da minha parte. Sim. E aí me chamou e hoje estamos aí com um projeto. Vai ser legal. Não vou falar quem, para não ficar muito explícito, as pessoas devem ficar no ar aí. Mas é uma das experiências que eu levo para minha vida. Que você tem sim como construir algo com uma pessoa que de repente lá atrás não deu certo. Mas se os dois evoluíram, mentalmente, espiritualmente, dá certo. Legal, cara. E chegando já à nossa parte final aqui do podcast, que foi muito legal, foi muito interessante. Onde que você de fato quer chegar com a sua página e agora com Aos Papos? O que você almeja, assim, pelo menos numa primeira etapa, né? Digamos assim. Cara, como eu falei para você, conectividade. Eu gosto de sentar, eu tenho muitas conversas com pessoas visitando, assim, a gente acaba chegando em lugares aqui na cidade que, por ser comunicativo e fazer amizade fácil, eu sou de fazer amizade em bar. Então isso acaba me levando a pessoas que têm histórias legais. E histórias assim, histórias mesmo, como que chegou aqui na fronteira? Aconteceu, a pessoa, sei lá, teve um problema na rua que fez ele conhecer a mulher da vida dele. Entendeu? Então, tipo, são essas histórias que eu sempre tive vontade de contar. E aí chegou esse momento que agora a gente vai colocar em prática, que é através do Aos Papo. Que massa. E registrar isso. Registrar isso. As pessoas. Que legal. Com certeza, cara. Eu sinto, assim, sabe, que vai ser um projeto muito legal. E eu não sou uma pessoa que, tipo, falo da boca pra fora, entende? Uma coisa que eu aprendi foi que quando a gente dá uma opinião, a gente tem que ter meio que quase que uma certeza da nossa opinião. Porque quando a gente dá opiniões que não são certeiras, pelo menos com as nossas convicções fortes, a gente acaba alienando a nós mesmos e as pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu como opinião e vendo o trabalho que você faz, vendo aquilo que vocês postaram previamente, cara, pra mim eu acho que vai ser um sucesso grande. Espero isso de coração, porque isso é muito importante pra nossa cena, é muito importante pra nossa cidade, pra trazer mais e mais pessoas pra cá e que todos nós possamos crescer e levar o nome de Ponta Porã para o Brasil de uma forma benéfica, não de uma forma maléfica, né? Com certeza, cara. Eu acho que nós, como pessoas que formam opinião, que tá aí na mídia, que consegue atingir pessoas, é muito importante a gente ter essa visão de querer levar o nome de Ponta Porã de uma maneira bacana. Isso, a gente, que nem eu já falei, todo esse desenvolvimento que Ponta Porã vem tendo, a gente só precisa elevar o que a gente já sabe que vivendo aqui. Que Ponta Porã não é só tudo aquilo que a grande mídia fala. Ponta Porã tem pessoas boas, tem pessoas trabalhadoras, tem pessoas aí que com histórias incríveis de superação, de amor, vamos contar essas histórias, vamos levar o nome da fronteira de uma forma bacana, não só notícias ruins, né? Isso. Tem gênios aqui em Ponta Porã. A gente aqui com o nosso podcast, a gente encontrou pessoas assim que entraram em contato com a gente ou pessoas que a gente já entrevistou, que tem ideias, cara, que a gente fala, como que você ainda tá aqui? Não porque é Ponta Porã, mas é porque é uma cidade pequena, a pessoa devia estar num lugar, poderia ser em Ponta Porã, mas ter uma, como que eu digo? A palavra me fugiu. Mas ter um reconhecimento. Deveria ter um reconhecimento muito maior, porque a ideia daquela pessoa, o que ela fez, da onde ela saiu, deveria ser inspiração para pessoas de fora, sabe? Deveria ter um reconhecimento muito maior. E com o teu podcast, tenho certeza que você vai abarcar isso. Valeu, a gente obrigado. também espera
conhecer cada vez mais pessoas, assim como você e como outros também que têm essas experiências, para que a gente aumente esse nosso, sei lá, cara, bem-estar de Ponta Porã, sabe? Para que todas as pessoas possam ser mais unidas e cada um crescer na sua profissão, no seu negócio, seja lá qual for. E mais importante, cada um conseguir pagar seus boletos no final do mês. Exatamente. Seja lá como for. Se Seja for lá PEC do pé, se for Depende, você falar Cada seja um. lá como for aqui. é bem difícil. Exatamente. Aí eles vão acabar chegando na parte do Monark de Não. novo. Aí Mas vamos isso aí, acabar cara, sendo cancelado. Pra quem não conhece, porque o cara é desconhecido, né? Então, joga aí quais são as suas redes sociais, como a pessoa te encontra, como a pessoa entra em contato com você. Cara, minha página de trabalho é o Fronteira em Foco. Lá eu respondo a galera, quem quiser entrar em contato aí para perguntar algo, de repente contar alguma história, tamo lá, tamo à disposição e é esse o nosso objetivo. A minha rede pessoal é João Filgueira, J.O. Filgueira, e lá tem mais sobre minha vida mesmo. Então, profissional mesmo, contador de histórias é o Fronteira em Foco. Fechou então, cara. E pra estreia do teu podcast, dia 15 de fevereiro, correto? Isso. Vai estar no YouTube, vai estar no Instagram, qual que vai ser a plataforma? Cara, nós vamos deixar disponibilizado no YouTube. Vai ser aos papos com a galera inicial que vai fazer as entrevistas. Então nós vamos bater realmente um papo, falar sobre o podcast. E depois vocês vão vendo a divulgação aí no Fronteira em Foco, da galera que vai ser convidada e os dias que aos papos do Fronteira em Foco vai ao ar. Não sei se você pode falar, mas o Aos Papos ele vai ser ao vivo ou vai ser gravado inicialmente? Como que vai ser? Cara, vai ter ao vivo, vai ter gravado. Então vai depender assim. Hoje a gente tem que aprender a administrar o tempo, realmente, né? Todo mundo que tá ali tem alguma coisa para fazer. Então vai ter os dias específicos. Se der para fazer ao vivo, vamos fazer ao vivo. Se não der, nós vamos gravar e vamos disponibilizar no dia de cada um. Legal. E depois que já vai ter lançado, depois de algum tempo, provavelmente nós vamos ter um outro cenário, né? Nós vamos estar em um outro local. E aí, cara, depois que lançar, nós poderemos te chamar de novo. Para que você possa contar a experiência de como é realmente fazer o seu podcast. Aí vai ser Bora legal. lá, trocar experiência, gente. Legal, até mesmo quem quiser trocar experiência sobre o digital e quiser falar de repente através do indirect ali, vamos responder. Show de bola. E é isso aí, galera. O papo de hoje foi muito bacana. Te agradeço novamente por ter aceitado o convite. Eu que agradeço vocês, cara. Foi muito legal. Cara, como eu te falei, foi que tem horas, assim, tem pessoas que a gente se conecta, e você foi uma pessoa dessa, que a gente conseguiu desenvolver um papo legal, que a gente entrou em assuntos, assim, que são de grande importância para as pessoas que nos acompanham e para nós mesmos, né, como pessoas. É o que eu falo, todo mundo tem que estar disposto, né? Se eu aceito algum convite, eu tenho que estar disposto a me entregar. Com certeza. É o que eu falo para uma galera assim, pô, você recebeu um convite de aniversário e você aceitou, você falou que você confirmou presença, vai lá e se entrega naquele momento. A pessoa quer comemorar algo com você. Então, vocês quiserem uma conversa, cara, não tem problema de vir e de repente quebrar um gelo que às vezes só tá na nossa cabeça, né? Com certeza, cara. Muito bacana. E é isso aí, galera. Já se inscreve aí no canal, né? Pô, a gente tem que bater os 1.000 inscritos, gente. Ajuda a gente lá, João. Ajuda eles lá, cara. 1.000 inscritos no YouTube, a gente precisa bater essa meta. A gente tá com mais de 2.000 pessoas lá no Instagram. Vai lá, só clicar lá no botão inscrever-se. Com certeza, se você tem uma conta no Instagram, você tem uma conta no Google. É só clicar em inscrever-se. Vamos ajudar o Tereré Cast a crescer cada dia mais, hein, galera? É isso aí. E já segue a gente lá no Instagram, que é tereré.cast. Quem quiser, segue a gente também lá nos nossos pessoais, que é henrique.baez e Alisson_Brunger. Fechou? Deixa lá seu feedback. Dê suas opiniões também, a gente conversa com a gente nos direct. Responde nossas caixinhas, é muito bacana conversar com vocês, é muito bacana ver que vocês estão engajados com a nossa proposta. E quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar com as nossas ideias e com as ideias dos nossos convidados, é melhor para tudo, tanto para o nosso projeto aqui, quanto para as pessoas que vão ter essas ideias e esses insights de negócio. E se você quer ficar em foco, clica no link. Clica no link.